Olá, tudo bem? Hoje daremos início a um ciclo de estudos envolvendo radiação ou radioatividade. Radioatividade é muito cobrado em questões de vestibular, principalmente pelos eventos nucleares ou desastres nucleares que nós já tivemos ao longo da história. Desde as bombas atômicas, Hiroshima, Nagasaki, tá certo? Passando por 1986, na usina nuclear em Chernobyl, na Ucrânia, tá certo? Até o acidente doméstico em Goiânia, tá certo? Do Césio 137. Mas por que, na verdade, a radiação ou radioatividade é tão perigosa? O que faz com que ela passe a ter malefícios para nós? Na verdade, a radiação ela não é só trabalhada como uma forma de prejuízo. Ela também existe a parte benéfica dela em que nós podemos utilizar. Claro que ela é muito contaminante e por isso a gente precisa tomar um cuidado muito maior. Porém, ela é uma forma energética muito forte, muito intensa, ok? Então hoje nós vamos começar o assunto chamado radioatividade. A primeira parte que nós precisamos saber sobre radioatividade é lembrar que a radioatividade ela é um fenômeno exclusivamente nuclear. Então vamos inserir a primeira pauta da aula de hoje. Nós temos que a radiação será estudada numa parte que envolve o núcleo. É um fenômeno exclusivamente nuclear, ok? Se nós temos, então, a radiação, a radioatividade sendo trabalhada exclusivamente no núcleo, o que faz com que, na parte do núcleo de um elemento químico radioativo, ele traga de tão especial para que a gente tenha um elemento químico radioativo, aqui no caso. Na verdade, os elementos químicos radioativos apresentam na sua parte nuclear, na sua parte mais interna, uma certa instabilidade, ok? Então, na verdade, quando nós tivermos elementos químicos radioativos a serem estudados, nós temos uma determinada instabilidade nuclear, ok? Então, toda vez que nós trabalharmos com radiação ou radioatividade, nós temos então um fenômeno exclusivamente nuclear proveniente de uma instabilidade desse núcleo. É claro que nós sabemos que tudo que passa a ser instável, mais hora menos hora, tenta buscar essa estabilidade. Bom, o elemento químico radioativo, quando ele busca esta estabilidade, ele faz essa busca dessa parte mais estável, sempre tentando emitir partículas radioativas. Então, queria que vocês completassem para mim que os elementos químicos radioativos, ou seja, que são aqueles que apresentam uma instabilidade no núcleo, a todo instante eles realizam uma busca da estabilidade nuclear. Eles buscam esta instabilidade, aliás, eles buscam essa estabilidade nuclear. Então, a partir dessa instabilidade, eles tentam a todo instante buscar essa estabilidade do núcleo, e essa busca pela estabilidade, ela na verdade passa a ser a partir de emissões de radiações, ou seja, a emissão de partículas radioativas. Então, a radioatividade é um fenômeno exclusivamente nuclear, onde nós temos o núcleo sendo muito instável e a todo instante o núcleo tenta buscar esta estabilidade, aliás, o elemento químico tenta buscar esta estabilidade nuclear, para que ele possa, então, ter essa estabilidade.
E essa busca da estabilidade nuclear, nós vamos conseguir através da emissão de partículas radioativas. Emissão de partículas radioativas. Essas partículas radioativas que serão emitidas pelo elemento químico radioativo a fim de buscar a estabilidade do núcleo, dentre as mais importantes nós vamos trabalhar com as seguintes. Nós vamos trabalhar com a partícula denominada de partícula alfa, nós vamos trabalhar com a partícula classificada como partícula beta ou denominada de partícula beta, e a terceira é uma onda eletromagnética que nós vamos chamá-la de gama. Então, não é que existam somente essas três partículas, mas essas três são as mais importantes a serem estudadas. Então, o elemento químico radioativo, que apresenta uma instabilidade no núcleo, tenta buscar a estabilidade sempre emitindo partículas radioativas a fim de buscar, então, essa estabilidade. Essas emissões, chamadas de transmutações, podem ser chamadas de transmutações naturais ou transmutações artificiais. Naturais, o próprio nome já diz, acontece naturalmente, e as artificiais nós vamos forçar o processo para que ela possa acontecer aqui nesse caso. Bom, uma informaçãozinha importante para nós aqui é que cada partícula dessa pode apresentar uma certa quantidade de carga, uma certa carga. A partícula alfa, antecipadamente, nós já sabemos que essa partícula alfa, ela é dotada de uma carga positiva. A partícula beta, nós sabemos que ela é dotada de uma carga negativa. Existe também o beta positivo, que nós vamos ver depois. E aí, nós temos essa onda eletromagnética gama, onde nós temos uma carga nula, uma carga zero. Ok? Legal. Se a partícula alfa ela é uma partícula dotada de carga positiva, isso significa dizer que quando ela é colocada num campo elétrico, vamos colocar aqui, ela é desviada, ela sofre um desvio no campo elétrico para o polo negativo. Então ela é atraída para o polo negativo. Por quê? Porque a partícula alfa é dotada de carga positiva. Num campo elétrico, cargas opostas vão se atrair. A partícula beta, ela num campo elétrico, ela é dotada de um desvio para o polo positivo. Claro, porque cargas opostas acabam se atraindo. E aqui, a onda gama, tá certo? Essa onda transversal gama, ela na verdade, como a partícula dela é nula, é zero, a sua carguinha, na verdade ela não sofre nenhum tipo de desvio no campo elétrico. Então ela não sofre desvio ou não sofre desvios. Ela não sofre desvios, ok? Então, recordando essa primeira parte da aula, vamos então aqui nessa parte. Radiação ou radioatividade é um fenômeno exclusivamente que ocorre no núcleo dos elementos químicos. Esses elementos químicos radioativos são radioativos porque apresentam essa instabilidade nuclear e estão a todo momento buscando essa estabilidade. De que maneira? Emitindo partículas radioativas, dentre elas as mais importantes, alfa, beta e gama. Partícula alfa, dotada de carga positiva, é desviada no campo elétrico para o polo negativo. Beta negativo é atraída para o polo positivo no campo elétrico. E a onda gama, ela na verdade não sofre nenhum tipo de desvio no campo elétrico, ok?
Continuando a nossa aula, agora nós vamos detalhar essas partículas alfa, beta e a onda gama em dois momentos. Eu começo nessa aula e na próxima aula nós vamos fazer o desfecho desse estudo mais aprofundado das partículas. Então, eu começo a trabalhar agora com as partículas alfa, ok? Então, eu começo o nosso estudo aprofundado da primeira partícula, que é a partícula alfa, ok? Primeira informação, só recordando, partícula alfa apresenta o símbolo da letrinha grega alfa e ela é dotada de uma carga positiva. Isso quer dizer que nós temos aqui no caso, então, ela sendo desviada para o campo elétrico no polo negativo. Até aí, tranquilo? Vamos lá, galera? As informações da partícula alfa. A partícula alfa, ela apresenta para nós um número de massa 4 e um número atômico 2. Essa é a característica, ou essas são as características que vocês não podem esquecer para nenhum concurso de vestibular, para nenhuma prova que caia radioatividade. A partícula alfa apresenta essas informações. Número de massa igual a 4 e número atômico igual a 2. Bom, sabendo dessa informação, os vestibulares já tendem a perguntar algo que acontece com frequência. Como, por exemplo, eles perguntam se a partícula alfa ela pode ser comparada ao átomo de hélio. Será que a partícula alfa realmente pode ser comparada ao átomo de hélio? Porque, na verdade, o vestibular pergunta essas informações pelo seguinte: o número de massa da partícula alfa é 4, o número atômico da partícula alfa é 2. Quando você estuda o átomo de hélio, o átomo de hélio apresenta um número de massa igual a 4 e um número atômico igual a 2. Quando você bate os olhos em alfa 4 e 2, hélio 4 e 2, parece que um corresponde ao outro. Um detalhezinho aqui, prestem bem atenção. Quando eu pego o número de massa e subtraio do número atômico, então fazendo 4 menos 2, nós vamos ter a presença de 2 nêutrons. E quando eu tenho a mesma conta para o átomo de hélio, neutro, nós vamos ter 4 menos 2 igual a 2 nêutrons. Ah, professor, então, na verdade, o átomo de hélio corresponde à partícula alfa. Bom, está faltando uma informação importante aqui. Bom, o átomo de hélio neutro apresenta um número de prótons igual ao número de elétrons. Traduzindo, isso quer dizer que o átomo de hélio ele apresenta uma quantidade igual a 2 elétrons. E a partícula alfa? Galera, a partícula alfa nós não podemos esquecer que ela é dotada de carga positiva. Se ela é dotada de carga positiva, isso quer dizer que ela se transforma num cátion, ela se comporta como um íon positivo. Isso quer dizer que ela não apresenta, nesse caso, elétrons. Então, essa acaba sendo a diferença entre a partícula alfa e o átomo de hélio. Então, primeira informação, partícula alfa tem como característica número de massa 4, número atômico 2, e perguntam se há correspondência do átomo de hélio com a partícula alfa. Não, eles não são iguais ou não são correspondentes. Por quê? Porque eles têm o mesmo número de massa, mesmo número atômico, mesmo número de nêutrons, mas não têm a mesma quantidade em elétrons. Por isso eles são diferentes. Porém, caso alguma questão caia para você perguntando se a partícula alfa, ao ser adicionada a ela uma quantidade igual a 2 elétrons,
ela pode corresponder às características do átomo de hélio. Bom, a diferença entre a partícula alfa e o átomo de hélio é a presença de 2 elétrons. Logo, se eu somar 2 elétrons à partícula alfa, eu posso dizer que há uma correspondência entre a partícula alfa com 2 elétrons e aí ao átomo de hélio. Aí essa proposição estaria correta. Vamos um pouquinho mais? Vem cá. Existe uma outra informação também, ainda partindo dessa proposição de partícula alfa e átomo de hélio, que eles fazem, que é o seguinte: o átomo de hélio apresenta as características da partícula alfa em relação ao seu núcleo. Ou seja, eles perguntam se a partícula alfa tem a correspondência do núcleo do átomo de hélio. Vamos pensar um pouquinho aqui nesse caso. A partícula alfa, ele apresenta um número atômico igual a 2 e o átomo de hélio apresenta também um número atômico igual a 2. Esse número atômico era como se nós tivéssemos a quantidade em prótons. São 2 prótons na minha partícula alfa e são 2 prótons no átomo de hélio. Ou seja, prótons se igualam, 2 e 2. Uma outra informação que nós precisamos ter é o número de nêutrons. Por que o número de nêutrons? Eu estou trabalhando com o núcleo do átomo de hélio. Aqui eu terei 2 nêutrons na partícula alfa e aqui eu terei 2 nêutrons no átomo de hélio. Então, se nós trabalharmos apenas com o núcleo do átomo de hélio, núcleo é onde residem os prótons e nêutrons, eu posso afirmar que a partícula alfa, ela na verdade corresponde ao núcleo do átomo de hélio. Corresponde ao núcleo por quê? Porque no núcleo eu tenho a presença de prótons e nêutrons. Elétrons, eles residem na eletrosfera. Como, na verdade, a diferença entre eles não está no núcleo e sim na eletrosfera, eu posso dizer que a partícula alfa corresponde ao núcleo do átomo de hélio. Sim. Outra informação. Por ser uma partícula que apresenta uma massa elevada em relação às outras partículas, nós vamos colocar aqui algumas informações, algumas características importantes. Primeiro, nesse caso, ela por ter uma massa maior apresenta uma movimentação menor, então ela é uma partícula que apresenta uma menor velocidade na sua desintegração. Apresenta uma menor velocidade. Por ter uma menor velocidade, quando ela atinge o nosso organismo, ela apresenta uma menor penetrabilidade no nosso organismo. Ela é menos penetrável no nosso organismo. Apresenta uma menor penetrabilidade aqui nesse caso. Por quê? Porque ela apresenta menor velocidade, uma penetrabilidade menor aqui para nós no caso. Porém, nós temos que a partícula alfa, ela apresenta, dentre as que nós vamos estudar, o maior poder ionizante. O maior poder ionizante. Maior poder ionizante é a maior capacidade em se converter em íon aqui nesse caso. Maior poder ionizante, ok? Então essas informações são informações importantes da partícula alfa que nós precisamos sempre ter em mente na hora de estudar. Que a partícula alfa tem essas características, 4 e 2, ela na verdade não corresponde ao átomo de hélio a não ser associada com 2 elétrons,
e a partícula alfa corresponde ao núcleo do átomo de hélio, aí estaria correto. Bom, para terminar, vamos continuar aqui falando sobre as partículas alfa. Essas partículas alfa, ao serem desintegradas, emitidas, tá certo? Pelos elementos químicos radioativos, elas apresentam algumas leis na desintegração. Uma das leis que nós vamos estudar aqui é a lei de Sod. Lei de Sod. Como que funciona a lei de Sod? A lei de Sod, na verdade, ela nos explica o que acontece quando um elemento químico radioativo emite uma partícula alfa e qual é a origem de um novo elemento químico formado aqui nesse caso. Vamos supor que a gente pegue como exemplo um elemento químico radioativo que é composto por urânio. Urânio existe na forma de isótopos. Então, na verdade, eu vou pegar uma forma do seu isótopo, que é o que apresenta a sua massa 238, e o número atômico igual a 92. E isso, na verdade, não muda. Número atômico é número atômico e era como se fosse a identidade do átomo. Esse elemento químico urânio, aqui nesse caso, ele vai, por sua radioatividade, por ser muito instável, começar a emitir partículas, dentre elas a partícula alfa. Quando ele começa a emitir partículas alfa, nós precisamos lembrar que essa partícula alfa, aqui nesse caso, apresentam características de número de massa 4 e número atômico 2. Então, o elemento químico radioativo urânio, número de massa 238 e número atômico 92, emite partículas alfa e, ao emitir uma partícula alfa, ele forma um novo elemento químico X, que na verdade nós ainda não conhecemos. Nós temos como encontrá-lo, mas como é que a gente consegue fazer isso? Bom, nós vamos fazer, nesse caso aqui, a soma dos membros superiores e membros inferiores. Como é que isso acontece? O número de massa inicial para o elemento químico radioativo, urânio, é 238. Ele acaba de emitir uma partícula alfa, que apresenta número de massa igual a 4. O número somado da massa desse elemento químico X com 4 deve resultar exatamente em 238. Então, nós temos que fazer exatamente esta equação. 4 mais o número de massa de X tem que resultar em 238. Isso significa dizer que a massa do elemento químico X é igual a 234, mais 4, 238. Mas quem é esse elemento químico? Infelizmente ainda não sabemos, porque o número de massa eu posso ter dois elementos com o mesmo valor de número de massa. Então, vamos procurar pelo número atômico. 92 é o número atômico que nós temos aqui no caso. Alfa tem número atômico igual a 2. A minha relação fica sendo a mesma. 92 é igual a 2 mais um certo valor de número atômico. Então, que número somado com 2 resulta para nós em 92? 90 mais 2, 92 aqui nesse caso. Isso quer dizer que esse novo elemento químico apresenta uma massa de 234 e um número atômico 90. Aí o vestibular vai perguntar para você, qual é esse novo elemento químico formado? Esse novo elemento químico formado, na verdade, é um elemento químico que apresenta um símbolo TH chamado de tório. Ele é radioativo, porém vem de uma transmutação do elemento químico radioativo urânio
emitindo uma partícula alfa. Então, na verdade, quando um elemento químico emite uma partícula alfa, ele tem uma perda de 4 unidades na massa. Perceberam que vai de 238 para 234, e uma perda de 2 unidades em relação ao seu número atômico. Ele passa de 92 para 90, ok? A gente encerra aqui com a partícula alfa. Na próxima aula, na parte 2, nós vamos trabalhar com a partícula beta, onda gama, e aí nós vamos treinar as equações de desintegração para se calcular esse número de partículas alfa e beta que um elemento químico realiza para buscar a estabilidade, ok? Até a próxima!